Sejam muito bem-vindos ao Mundo Bike, o podcast que pedala sem freios por todos os assuntos relacionados ao universo da bicicleta. Eu sou Pablo Vaz. E eu sou Eduardo Macedo e você está aqui agora pronto para saber muito sobre ciclismo, Pablo. Na verdade, como aumentar o seu desempenho, seja você um ciclista iniciante, um ciclista que já participou de algum evento, um ciclista que quer competir ou um ciclista até que já compete, né? Você que é amador, que tem uma vida, uma rotina, dia a dia, você já pensou que você pode competir? Existem campeonatos na sua região, tanto aqui no Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho, em todos os estados vai ter algum campeonato. E hoje a gente vai conversar com alguém que já foi muito campeão, Pablo. Com uma pessoa muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, que já participou de eventos, que já foi um ciclista profissional no estado de São Paulo, que acumula uma série de títulos, né? E hoje ele tem mais de 55 anos de ciclismo. Só que ele não tem isso, ele tem 65 anos e ele foi mais de 30 vezes campeão gaúcho de ciclismo. 2 vezes campeão brasileiro, já foi ciclista profissional pela equipe da Pirelli. E um cara que nem esse, mundialmente conhecido, tá aqui com a gente hoje, que é o Carlos Schutz Garcia. Tudo bem, pessoal? Agradeço aqui o prestígio aqui de vocês aqui e comparecer nesse programa e ajudar o pessoal aí que está iniciando, querendo competir, querendo treinar, querendo performar. Então estamos aí para passar um pouco da minha experiência. E eu acho que hoje, como a ideia do programa é dar dicas para aumentar o desempenho, para aumentar a performance, seja de quem participa de um pedal noturno, de um grupo noturno, quem está pensando em começar a competir, eu acho que o meu colega de mesa aqui, Eduardo Macedo, ele poderia passar para o outro lado, porque certamente ele vai ser muito mais útil dando dicas de como aumentar o desempenho dos ciclistas do que aqui fazendo perguntas ao Garcia. Então, que tal a gente inovar e nós termos 2 convidados hoje? Eduardo Macedo, que é um cara que é campeão gaúcho, master pela Federação Gaúcha de Ciclismo, né? Campeão da Copa União de Ciclismo, vice-campeão gaúcho elite, né? E campeão da tão almejada e tão famosa prova do desafio do Rio do Rastro. Então, com a licença de vocês, vou passar para o outro lado, porque eu e o Garcia conversando hoje vai ser 2 mundos bem interessantes. Com a licença de vocês. 2 escolas completamente diferentes que vão ter muito a agregar para vocês e passar uma experiência muito boa, com muitas dicas. E sempre agradecendo aos nossos apoiadores que permitem que tudo isso aconteça. Absolute, TSW e Mais Bike Store. Então, vamos começar o nosso bate-papo fazendo aquela pergunta que todo mundo quer saber. Como é que o ciclista faz para melhorar o seu desempenho sem precisar treinar? Eu vou deixar pro Garcia começar essa. Magia. Sem precisar treinar, não, mas a gente pode otimizar o horário que a pessoa dispõe no máximo possível, né? E se consegue algum resultado. Sempre vai ser melhor do que ficar sentado no sofá. Sem precisar treinar é impossível. Se você não treina, tu não vai conseguir competir, tu não vai conseguir fazer nada. Tudo no ciclismo, como qualquer esporte, é constância, né, Garcia? Sim. Sem constância, ninguém vai conseguir nada. Então, você que está em casa aí, que quer ser um baita ciclista, correr, eu vou te dar uma dica. Não sei se o Garcia vai concordar comigo sobre essa dica que eu vou dar. Vai até uma loja de bicicleta, se tu estiver perto de Porto Alegre, vai na Mais Bike Store e compra uma bike elétrica. E mesmo assim, a bike elétrica também tem que pedalar, né? Tem que pedalar. Tá, mas e se o cara ficar em casa, no sofá, assistindo, acompanhando todas as competições, você acha que não melhora o desempenho da pedalada dele também ou não? Melhora, visualmente ele vai enxergar mais coisas, né? Porém o físico dele não vai responder em nada. Vai ter uma visão melhor de como funciona o pelotão, de quando ele vai poder fazer uma fuga, esse tipo de coisa, né? Ele vai ser um bom torcedor, né? Uma boa dica de série na Netflix, tem uma série no Coração do Pelotão, 2 temporadas. Ela explica direitinho como que funciona o jogo de equipe das grandes equipes no Tour de France. Tá, mas e agora assim, ó, falando sério agora, para quem tá começando, pro ciclista que recém comprou a bicicleta, já gosta bastante, já acompanha, quer melhorar a performance, qual é a primeira dica que vocês têm
para essa pessoa começar a se organizar e começar um treino bem iniciante? Pode começar. Posso começar? Pode. A primeira coisa é você ter uma bicicleta que você consegue ficar sentado nela e se sentir confortável. Para tu começar a treinar. Beleza, tem uma bicicleta legal, tem um selim legal, tô ajustado a bicicleta. Agora tu faz horas em cima da bicicleta. Tenta te organizar no teu dia a dia para tu fazer no mínimo 1 hora por dia em cima da tua bicicleta. E ficar no máximo 3 dias longe dela. Então, exemplo, numa semana, tu vai rodar terça, quinta, sábado e domingo. Rodar 4 dias. Menos que isso, tu não vai ter um ganho expressivo. E se tu ficar mais do que 3 dias sem pegar a bicicleta, o teu corpo não vai assimilar a atividade física. Garcia? Então, assim, já chegou no princípio da regularidade, né? Então, se a pessoa tiver 1 hora todos os dias, pode ser ininterrupto, pode ser isso aí todos os dias, 1 hora, ela já vai conseguir um grande ganho, assim, num período de 3, 4 meses, ela vai sentir uma grande diferença. Mas tem que ser constância, que nem tu falou, não existe poupança para o treinamento. Não adianta ele treinar, um dia eu vou treinar 5, vou ficar a semana o resto sem treinar. Então é a constância e a regularidade. Não se preocupar com a velocidade, se preocupar em ficar horas em cima da bike. Por que eu digo que a bicicleta tem que estar confortável? Tem muita gente que anda na bike um dia, fica 2, 3 dias sem conseguir andar, porque a bicicleta foi toda desregulada, toda ruim. E outra, o corpo só vai se acostumar lá pela 2ª semana à atividade física. Segunda, terceira, né? Então, assim, então já deu 2 dicas para o iniciante, aquele que está começando, que já comprou a bicicleta. Então, ele vai procurar uma pessoa experiente na própria loja, às vezes tem pessoas experientes também, e regular a sua bike na medida. Fazer um semi-bike fit, vamos dizer assim, inicial. Vou te interromper, Garcia. Quem quiser, o nosso primeiro episódio, né, Macedo? Ele fala exatamente, ele dá várias dicas sobre o posicionamento do ciclista em cima da bicicleta. Vale bastante a pena dar uma olhada, porque ele tem muitas dicas com o Lagartixa, que é um super bike fitter aqui da nossa região, que fala muito sobre isso. Bom, então assim, é o bike fit, né, o inicial, e o treinamento. E aí o treinamento inicial é aquela coisa que você falou, começar com o máximo possível que você puder andar, 1 hora por dia já é um bom tempo, sendo diariamente. E aí ela vai evoluindo e ter contato com pessoas mais experientes também. Eu acho uma grande coisa, assim, que a pessoa conseguir se cercar de ciclistas já mais experientes, que vai aprender bastante coisa, até no próprio andamento do treino, coisa assim, que vai poder te passar alguma coisa. E não só a pessoa ouviu falar, tem que andar e fazer junto com alguém já que tem alguma experiência. Isso é uma dúvida que muitos ciclistas têm e que chega até a gente bastante. É melhor começar pedalando sozinho ou começar pedalando em grupo? O que vocês acham? As duas maneiras são válidas. Como você conseguir. Você tem que começar a pedalar como tu consegue. Meu horário, eu só tenho essa hora livre. Eu não tenho nenhum grupo de treino, não tenho nenhum amigo que vai rodar, eu vou rodar como eu conseguir. O importante é quando tu for fazer atividade e treinar, o mínimo é ser 1 hora ininterrupta, né, Garcia? Porque se tu fizer 30 minutos, não vai adiantar. Tem que ser, no mínimo, 1 hora. E não é o ideal. Isso daí é para quem tá começando. Começando. Vai aumentando aos poucos, né? Mas essa 1 hora a gente criou como uma base, né? Porque a pessoa geralmente não tem tempo. Mas com o tempo, ele vai sentir que essa 1 hora para ele já vai ser pouco. Ele vai andar 1 hora e parece que não andou. E aí ele vai aumentar naturalmente já o tempo. E tudo também depende do teu objetivo. Eu quero só melhorar a qualidade de vida. Existem alguns estudos que explicam que 30 minutos de atividade física em zona 3 é o suficiente para um adulto saudável ter um estímulo que vai fazer benefícios para ele. Tá, vamos lá. O que é zona 3? Exatamente. Quer explicar? Explica a zona, né? Zonas cardíacas são zonas em que o teu coração trabalha sobre efeitos de estímulo diferente. Nesse exato momento, eu falando com vocês aqui, eu estou em zona 1, que é o meu coração em repouso. Nesse exato momento, eu devo estar com 70 batimentos, porque eu estou falando 70, 80 batimentos. Cada corpo tem um nível de batimento. Tem gente que está nesse exato momento, o Garcia deve estar com 50 batimentos parado.
Por aí, 55. Porque ele tem uma condição física melhor. Alguém que não faz atividade física, parado, às vezes tem 100 batimentos. Tá, mas isso é mais ou menos a gente pegar a frequência mínima, a frequência máxima e dividir entre 4 zonas, e aí tu vai para determinada atividade física trabalhar dentro de uma determinada zona de acordo com o teu objetivo, é isso? Praticamente, na teoria, seria isso. Mas cada corpo, cada grau de gordura que tu tem, é montado a zona cardíaca. Porque pessoas muito magras que têm muito treinamento, zonas 3 e 4 são mais longas. Pessoas que têm muito excesso de gordura, zona 3 e 4 são mais curtas. Mas é basicamente isso. Mas para ser simples para alguém que não tem nada. Eu acho assim, ó, esse fator de trabalhar com zonas, né? Não para o iniciante, né? Não. Isso aí já é iniciados um pouco. O iniciante, ele não precisa se preocupar com isso, porque isso aí vai vir ao natural. Vir ao natural. Mas só para te responder, Pablo, essa é a zona 1, é a zona que a gente está agora, que todo mundo está agora. Quando tu entra em zona 2, tu vai conseguir falar grandes frases, que nem a gente está falando agora. Vai parar um pouco para respirar e vai seguir falando grandes frases. E quando tu tá em zona 3, tu tá falando um pouco mais correndo, porque tu tem que parar para ter essas pausas para respirar. Então você que está vendo isso agora, tu pode fazer uma atividade física e começar a acelerar a bicicleta. Quando tu vê que tu tá falando, que nem eu tô falando agora, tu tá praticamente em zona 3. Tá, mas e quando tá subindo a lomba tu não consegue falar nada, nem respirar. Aí tá na 4 em diante. É porque tu tá na 4 em diante. Quem tá subindo uma lomba e não consegue falar e tá com batimento alto, tu tá com um batimento muito elevado, a mais do que uma pessoa normal tem que ficar. E a zona, à medida que a pessoa vai ficando treinada, vai mudando, né? Então, não dá para cada um, no seu grau de treinamento, na sua faixa que está atingindo, tem uma zona. Ou melhor, a sua zona, por exemplo, a minha zona 1 é 55. Uma pessoa sedentária, a zona 1 dele já é 70. O atleta treinado, a zona 3 dele fica em torno de 150, 160. Para um sedentário, esse 160 já é a zona 5. Então a zona vai mudando com o tempo. Então por isso que o iniciante ele faz esse mesmo método que você falou. Procura ver tentar falar durante o treinamento e ver como é que vai estar a sua fala. Se vai estar rápida, se ele vai ter que parar para respirar, ele já está passando um pouco da zona 2. Só corrigindo, Pablo, isso que eu falei agora, dos 30 minutos sobre zona, é um estudo de pessoas que não querem treinar de bicicleta, elas só querem ter atividade física e fazer exercícios que vão ser benéficos para ele. Se você é ciclista, quer melhorar na bicicleta e tu não pedalou ainda, faz a dica que o Garcia deu. Seria isso, só para simplificar. Tá, e já que nós falamos de frequência cardíaca, não é interessante também a pessoa que vai começar e que tem essa possibilidade de ter acesso à sua própria frequência, porque isso requer um nível de equipamento um pouco mais aprimorado também, um cuidado, que isso se escuta bastante falar, com a frequência cardíaca máxima? A frequência cardíaca já foi, né, um referencial de treino bem mais importante que hoje. Hoje o atleta mesmo, o profissional ou o nível mais avançado, ele não vai muito pela frequência. Até porque hoje já existem potenciômetros, né, que mede a força que se faz sobre o pedal. E a frequência cardíaca ficou meio relevada. Mas para o iniciante seria interessante. Hoje temos aí equipamentos relativamente baratos para medir a frequência cardíaca e já podem ser usadas no início, que é um bom referencial para a pessoa sentir que ela está evoluindo. Então ela vai ter ali uma métrica, né? Vai enxergar no seu computador de bordo, vamos dizer assim, o seu coração cada vez batendo menos e tendo mais eficiência. Não, eu digo até para um aspecto de segurança. A pessoa é super sedentária, vai começar a pedalar, vai começar na atividade física. Para ela não fazer um esforço excessivo que coloque a própria saúde em risco, eu acho que esse controle da frequência máxima ele é bem importante, principalmente para quem está começando, para quem nunca teve um contato maior com a bicicleta e quem é bastante sedentário, né? Um detalhe, Pablo, a gente não comentou aqui, né? Mas o iniciante, a primeira coisa que tem que fazer é uma consulta médica e fazer um check-up. Isso aí é uma coisa de suma importância, até porque tem pessoas aí começando a pedalar aí acima dos 40, 45, 50 anos, sem fazer um check-up não é recomendável. É interessante passar no médico, fazer um check-up geral, então, e ver se está em condições de começar, porque o ciclismo é um esporte
muito estafante, ele requer muita força, a condição cardíaca tem que ser boa, então fazer um check-up, e aí, com isso aí também, aí conversando com o médico, ele pode dizer que se ele tem condições de comprar uma cinta cardíaca, já monitorar, faz isso também. Então, deixando bem claro, você que está nos vendo aí, primeira coisa, a gente pensar em fazer qualquer atividade física, vai no médico, faz um check-up geral para depois fazer. Agora, se tu é daqueles que falam que eu não preciso de médico, não preciso de nada, começa como a gente começou no começo do programa falando. Sai para andar 1 hora sem se preocupar com velocidade. Porque para quem está começando, tu tem que ter horas em cima da bicicleta. É isso. E com relação para quem vai começar a andar em grupo, isso a gente percebe que tem muita gente assim, não, eu vou sair com um grupo que anda muito mais do que eu vou ficar para trás, eu não quero ir, não vou me arriscar. O que vocês consideram melhor para quem quer ganhar desempenho? Andar com quem pedala mais do que a pessoa ou andar com quem pedala menos do que a pessoa? Depende da fase que a pessoa está e depende do objetivo. Né? Se a pessoa quer curtir, quer fazer o seu turismo no final de semana, quer ir vai lá na padaria, tomar um café, depois pedalar, né? Isso vai depender do objetivo. Não dá para se dizer que é melhor pedalar com mais forte, que tu vai ficar melhor. Não existe essa osmose de treinamento. Né? Tu quer ter um ego mais inflado, anda com quem anda menos que tu. Tu vai dizer, dei pau em ti, cheguei na tua frente. Porque o que mais tem aqui é leão de treino, aqui em Porto Alegre. Isso em todo o Brasil. Em todo o Brasil, né? Ou o que chamam de ciclista que gosta de bater em cego, né? Mas o que é o leão de treino? É o fraco, treino... é o forte do fraco. Não, mas no treino o cara, fui lá, bati no fulano, ganhei de todo mundo, peguei o com. Mas o Pogacar não tava, o Vingegaard não tava, o Carlos Garcia não tava. Daí se torna fácil. Vai se federar e correr, leão de treino. Isso aí é pra ti mesmo que tá vendo isso. E o que vocês consideram mais produtivo? Treinos mais longos, eu sei que vocês são de 2 escolas completamente, vamos dizer assim, completamente diferentes, né? O Garcia traz uma bagagem de experiência de anos e anos, e o Macedo é um cara que estuda muitas teorias mais recentes. O que vocês consideram mais efetivo? Treinos mais longos, com uma maior quilometragem, uma maior carga, ou treinos mais curtos e mais específicos? Posso começar? É uma pergunta polêmica, para a gente ter 2 posições certamente diferentes. Antes de tu começar, eu quero dizer assim, tu já falou a dica, né? Precisa horas de bike. Pode continuar. Por mais que eu estude, veja todas as coisas modernas, a escola que o Garcia traz ainda é a escola que mais funciona, que é horas em cima da bike. Garcia, prossiga. É que assim, eu faço empiricamente já esses treinamentos que hoje está comprovado cientificamente que é o treino em zona 2. O treino em zona 2 é um treino que a pessoa vai fazer de 3 a 5, 6 horas, depende do grau, né, do ciclista, que vai desenvolver a parte cardiovasculatória aos poucos, entendeu? Ela vai andar lá, vamos colocar 3 horas, né, com o seu batimento ali a 60% do máximo. E ele vai, com esse andar, né, não tão rápido, mas de muitas horas, o organismo todo vai ter uma resposta muito maior do que, por exemplo, se ele for treinar 30 minutos por dia, no máximo que ele aguenta. Então, a resposta é muito maior. Então, sempre fala, mas aquele cara ali está treinando um treininho ali, só vai conversando, não sei o quê. Estão errados, porque esse aí é o treino certo e hoje o atleta mais conhecido aí do ciclismo, com maiores resultados atualmente, que é o Pogacar, o treinador dele tem um programa que ele fez umas 5 horas, eu não tenho o link do YouTube, mas ele fez um programa de 5 horas falando só sobre zona 2, que o Pogacar treina 85% do seu treino em zona 2. Porque a zona 2 faz o teu corpo se acostumar com um pouco do desconforto, né? Porque é uma zona que não é a zona de descanso e trabalha tudo. Mas assim, quando a gente não tem tempo, eu não tenho muito tempo, tá? Eu acabo treinando menos do que eu deveria em zona 2. E acabo jogando com outros estímulos, botando mais tiro no meio, que eu trabalho em zona 4, zona 5. Só que não é o ideal. Eu como se eu fosse o teu treinador, eu te obrigaria pelo menos uma vez por semana, que tu tem condições de uma vez por semana,
fazer 6 horas, mesmo que seja com média de 25. Mas é escola diferente. Eu próprio, né? Se eu passar 6 dias sem fazer um treino de 5 horas, minha performance decai. Eu concordo contigo. Só hoje, com a vida que eu levo, eu não tenho esse tempo. E aos domingos, geralmente que eu faço o treino com toda a equipe, eu não consigo fazer exatamente esse treino específico de mais horas. Eu tento mesclar ele na quinta ou no sábado. A gente tenta mesclar. Não é o resultado ideal, mas é o que a gente vai indo. Demora um pouco mais para chegar num resultado melhor. Às vezes a gente nem sabe se a gente consegue chegar no resultado melhor mesmo. É uma realidade. Viu, pessoal? Ao contrário do que muitos pensam, aquele treino que vai te deixar de língua de fora, que tu vai fazer uma média super alta, muitas vezes não é o treino mais eficiente para quem quer melhorar o desempenho. Assim, quem treina rápido sempre se limita. Não consegue chegar ao contrário. É o contrário. As pessoas pensam que se treinar todo dia, no pau todo dia, coloca ali, hoje eu fiz 40, hoje eu fiz 38 média, eu fiz 42. Tá errado. Mas é que assim, isso não é uma média alta, né? Se tu pega e vê uma corrida de bicicleta mesmo, uma média forte mesmo, de 45 para cima. Sim, mas a pessoa vai treinar sozinha. A corrida, a média de corrida é uma média diferente da média de treino. Mas para tu chegar numas médias dessa, tu tem que fazer uma base de treinamentos mais baixos, de zonas mais baixas, pro teu corpo aguentar o tempo e aguentar a carga alta. É que nem, tu vai construir um prédio. Se tu não fazer uma fundação sólida, tu não consegue subir degraus altos. Tu vai construir um prédio. Tu faz um pequeno furo, tu vai ter 5 andares só. Tu quer chegar a 20 andares, tu vai ter que furar e fazer uma fundação sólida. Fora a questão da recuperação também, né? Porque se a pessoa trabalha sempre com uma carga mais alta, com médias mais altas, a princípio ela vai ter que ter um período de recuperação maior também, né? E outra, ela vai numa prova, na prova não vai ser sempre aquilo lá. Vai ter alternâncias, mais alto do que ela treina e mais baixo. Então vai ter uma alternância. Então, se ela treina sempre naquela mesma linha, ela vai ter dificuldade em prova, mesmo ela treinando no pau todos os dias. Não, e quem treina no pau não tem arranque, não tem explosão. É porque vai andar sempre linear. Vai andar alto, mas sempre linear. Aí chega na prova é assim. Tu precisa andar em velocidade baixa, tu precisa fazer tiro de velocidade alta, mas a base do treinamento é Z2, que é velocidade baixa, e é horas. E se você está gostando desse podcast, está gostando de toda essa entrega de informações, não deixa de se inscrever no nosso canal e para os 50 primeiros comentários que nós recebermos, a gente tem um brinde da Absolute, um kit de pisca e farol que vai ser sorteado entre os 50 primeiros comentários. Então não perde tempo, se inscreve no canal e deixa lá seu comentário, que muito em breve vai ocorrer o sorteio desse pisca e desse farol que a gente manda para você aí na sua casa. Olha aí. E falando de cadência, tá? Que também é um assunto muito polêmico. Para o ciclista que está começando a pedalar, é melhor ele criar um hábito de pedalar numa cadência mais alta ou mais baixa? Claro que cada biotipo vai ter uma cadência que vai ser mais confortável, mas a gente vê muito ciclista trabalhando com uma cadência errada. Vocês, como 2 ciclistas de competição, o que vocês consideram melhor? O ciclista já se educar a uma cadência mais baixa ou uma cadência mais alta? O que é cadência também, né? Quanto à intensidade da cadência, nós dois vamos concordar. É cadência alta no começo, sempre. Tu precisa ter Macedo, giro. Só te interromper. Macedo, explica para nossa audiência o que é cadência, porque a gente vai ter muitos ciclistas que não sabem ainda o que é cadência. Para você que dirige um carro, cadência é o giro do motor. Tu vai trocar de marcha quando o motor passar de 2.000 giros, praticamente. Na bicicleta é basicamente isso. Cadência é quantas voltas tu dá no pé de vela por minuto. Se você não tem como medir isso, você não vai ter como ter um parâmetro, porque isso é só medindo mesmo. Mas assim, para você entender, se tu anda só nas marchas mais pesadas da tua bicicleta, você anda numa cadência mais baixa. E então você não é eficiente na tua bicicleta. E acaba fazendo mais força, né? Quanto mais pesada a marcha, mais força o ciclista vai fazer. Existe na musculatura, existe a fibra rápida e a fibra lenta.
tem pessoa... A gente tem as duas fibras. Tu pode estimular mais a fibra lenta, que daí tu vai ter mais força em movimentos curtos, ou tu pode estimular a fibra rápida, que é a fibra mais eficiente para a bicicleta, que é força em movimentos rápidos. Até porque o ciclismo é um esporte de agilidade, né? Ele trabalha a força, claro, bastante força também, mas a agilidade é a principal característica do ciclista. O ciclista tem que ser ágil, ele tem que rodar aquilo ali rápido, porque chega numa prova, ele vai ter lugares lá que ele vai estar na marcha mais pesada, mas a velocidade vai ser tão alta que ele vai ter que estar girando alto. Então, a agilidade é o princípio básico do ciclismo. E sobre cadência, para quem tem medidor de cadência, o ideal, se tu quer ter eficiência, é acima de 85 RPM, para uma pessoa mais leiga. Acima de 85 RPM. Se tu anda em 80, 85, legal. Abaixo disso, daí tu tá gastando músculo. E alguma relação da cadência com fadiga? Tu anda numa cadência mais baixa, fazendo mais força, tu tem a possibilidade de fadigar antes ou não tem relação nenhuma isso? Não, a cadência, assim, como tu falou, ela é personalizada. Cada pessoa tem a sua cadência ideal. Não existe uma cadência ideal para todos, né? Tem pessoas que são mais ágeis, que conseguem pedalar acima de 95, 100 e estão gastando menos. E tem aquele que não tem tanta agilidade, que vai ficar ali em torno de 75, 80 e vai ter a mesma eficiência. Mas isso é treinável. Sim, é treinável até um certo Até um certo ponto. Mas pessoas que têm muita musculatura, muito músculo... A tendência é girar menos. cadência baixa. Cadência baixa. Cadência baixa. Até porque, né, como ele não tem a musculatura de ciclista ainda, ele tem a força, aquilo ali, ele não consegue ter agilidade. Então, por isso que eu bato de novo nesse ponto. O ciclista iniciante tem que trabalhar a sua rotação alta. Trabalhar sempre em rotação alta no começo. Aí, com o tempo, ele vai achar a sua cadência ideal. Até porque sprints, se a gente for fazer uma média dos sprints mais explosivos, marca Cavendish, ele chega a pico de velocidade a 120 RPM. Sim. Até porque eu falei, porque a velocidade, ele chega num sprint a 70 por hora. A 70 por hora, mesmo com a marcha mais pesada da bicicleta, a cadência está alta. Mas tem outro estudo que explica que por mais que tu tenhas muitas marchas, tu vai ser eficiente acima de 100 em explosão. Tu não, porque tipo, tu precisa de mais rotação, a rotação ela é mais aproveitada para fazer a bike andar. Ela gera mais watts até. E daí a gente entra nos watts. Watts é uma medição sobre a força que tu faz e o giro. Porque ele faz esse cálculo. Então, tu começa com cadência baixa, tu tá gastando X watts. Quando tu começa... Girando. Quando tu começa a girar mais e aumenta a tua cadência, tu consegue gerar um watts mais aproveitável. O watts aumenta sem tanto esforço. Se tu rodar numa cadência baixa, tá? 70 rotações e botar 300 watts, praticamente nenhum ciclista do teste aguentou mais de 1 minuto. Se tu botar 300 watts acima de 90 RPM, ciclistas fizeram mais de 20 minutos. Então quer dizer que o ciclista vai gerar mais potência, vai gerar mais watts, proporcional à cadência que ele conseguir atingir. Sim. Rotações altas, tu vai conseguir proporcionar melhor qualidade e melhor durabilidade em watts. É a relação aquela com o carro, né? Os carros, como é que tu faz para o teu carro correr mais? Tu espicha a primeira, tu espicha a segunda, tu espicha a terceira e a rotação está lá em cima. Então, quanto mais alta a rotação, mais eficiência vai ter. É o mesmo princípio. E mudando um pouquinho de assunto, dicas de como diminuir as dores durante o treino. Dores. Bom, se a pessoa está sentindo dor, ela tá bom, ela está treinando. Né? Mas então é um bom sinal ela sentir dores. Se a pessoa está sentindo dores, aonde é que é a dor? Daqui a pouco a tua bicicleta está errada? É o tipo de dor que eu acho que está se referindo a dor muscular, né? Sim, dor muscular. Dor muscular, ela é causada pelo excesso de treinamento que a pessoa não está ainda treinada para aquilo e ele faz aquele treino e sente dor muscular. Então, por isso que eu estou dizendo, já é um bom sinal. É um bom sinal, né? Agora, se uma dor, eu tô com uma dor na nuca, tô com uma dor no braço, sim, aí já vem aí é postural da bicicleta. Postural. Agora, dor muscular, atividade física, se tu não tá habituado, tu vai sentir. Lá pela 3ª semana, 4ª semana, cara, tu não sente. Eu não sinto mais, mesmo quando eu faço treinos mais fortes, eu não sinto dor muscular.
Porque o teu corpo já está acostumado a receber isso. À medida que vai ficando treinado, cada vez vai ter menos, né? Isso aí vai chegar num ponto que a pessoa, até a gente é acostumado a sentir a dor e nem notar também, né? Porque é uma outra coisa. Ó, eu agora comecei um ciclo de treinamento em academia. Eu tô fazendo 2 vezes por semana, terra, stiffer, para trabalhar, para eu ganhar um pouco mais de força e aumentar a resistência, porque eu não tô conseguindo rodar o tempo que eu deveria. Se eu conseguisse rodar o tempo que eu deveria, eu nem sei se eu faria academia. Então, tô fazendo uma atividade de reforço. Eu, na primeira semana de academia, fiquei todo doído. Sim. Agora... trabalhando uma parte de uma musculatura que tu não estava trabalhando. Agora eu não sinto mais dor. Tô me sentindo bem de novo. Uma outra situação, né, que eu tive que ir pra academia não, fazer em casa mesmo, faço aquelas rodinhas, porque a posição que a gente anda, que é mais inclinada, minhas costas não estavam aguentando, tava sentindo muita dor nas costas. Eu reforcei o core, eu não tenho mais dor. Às vezes a gente tá sentindo dor nas costas, dor nas mãos, é porque a gente tá sem musculatura. E andando numa posição de uma bicicleta, recebendo impacto. Então, vai andar muito tempo em cima da bicicleta, tu precisa reforçar a tua musculatura. Se tu olha o Garcia aqui, ó, todo rígido da bicicleta. Exatamente. E eu vou dizer que não tem vergonha. Eu não faço academia. Mas quantas horas de bike? Eu não faço academia, mas eu tento fazer exercícios em cima da bicicleta durante o treinamento. Né? É errado eu não fazer academia, né? Mas eu não faço. Me corrijam se eu estiver errado. Isso são teorias que ao longo dos últimos anos mudaram bastante, né? Sim, não, mas eu não é nem por opção. Desde que eu comecei a pedalar já existia. Eu digo, é que já se fazia academia. A gente teve um período em que o treino complementar de musculação, de academia, estava muito relacionado ao aumento de performance no ciclismo. Sim. Depois, nos últimos anos, a gente teve meio que a derrubada dessa teoria, que o melhor era tu ficar mais tempo em cima da bicicleta, tu teria um ganho maior do que tu passar tempo em academia, né? É uma coisa assim, se tu vai correr de bicicleta, tu tem que andar de bicicleta, né? Então, a academia é um complemento. Ela vai ali para te complementar. E muitos estavam fazendo em excesso a academia. Então, os profissionais do Tour, que nem o próprio Pogacar, ele faz 2 vezes por semana. Só que ele faz exercícios pontuais, mas ele deixa os exercícios mais fortes para bike. Sim. Ele faz big gear. Na academia, ele só faz exercícios para ter mobilidade e ter resistência. Porque também tem uma coisa, muito ciclista, por ficar muito tempo longe da bicicleta, acaba não tendo muita musculatura por causa de um tombo, pode quebrar um osso, por não ter uma musculatura tão rígida. E agora o seguinte, vamos falar de um dos maiores temores de todos os ciclistas. São poucos os ciclistas que gostam disso, eu sei que o Macedo é um ciclista que gosta e que tem uma boa performance nisso. Mas dicas de como subir bem. O que o ciclista tem que fazer para encarar as lombas como se fosse uma diversão? Eu deixo aqui pro campeão da Serra do Rio do Rastro. Tu tem que gostar de sofrer. Tu tem que gostar de sentir o teu corpo se desmontar, aquela ardência. Mas a melhor dica é subir, treinar a subida. Exatamente. Tu só vai ficar bom subindo. Nunca treina subida, nunca treina subir forte. Tu não vai ficar bom. Mas a dica que eu vou dar para todo iniciante que quer subir bem, pega uma subida mais longa, que tu vá subir durante ela 5, 10 minutos dentro da tua região. O ideal é mais, tá? Bota na marcha mais leve da tua bicicleta e vença essa lomba na marcha mais leve. Porque daí tu sabe para onde tu pode correr caso tu não tenha mais força. E tem uma coisa, nessa situação de subida, né? Quem é subir melhor tem que respeitar a característica do ciclista. Né? Tem ciclista que vai melhorar um pouco a sua própria subida, mas nunca vai subir bem. E tem aquele que tem o dom, né? A característica física dele já ajuda, é magro, né? Então, a coisa que não dá para chegar, o cara, eu quero subir bem, aí tu pega uma pessoa mais atarracada, com uma musculatura muito pesada, o próprio peso dele também é maior, né? Ele nunca vai subir bem em relação aos outros, né? Ele pode melhorar dele um pouco. Então tem que respeitar um pouco a característica. Um velocista, por exemplo, que é o ciclista que finaliza a prova, né? Tem um puncher final que ele consegue fazer. Geralmente ele não é um escalador, ou melhor, 99% das vezes ele não é um escalador. Ele se defende na subida e o forte dele é a chegada. E o escalador,
ele na chegada ele não existe, entendeu? Então tem que respeitar, cada ciclista tem a sua característica. Isso a gente observa nas grandes voltas, né? Normalmente o ciclista que é bom de subida é aquele ciclista que tem a resistência maior, que é o que vai ganhar o Tour de France, vai ganhar o Giro de Itália. E o ciclista sprintista é aquele que vai correr para tentar ganhar determinadas etapas, né? Mas em resumo, Macedo, me corrija se eu estiver errado. O ciclista quer melhorar a performance, quer começar a treinar a subida, é melhor ele começar com subidas mais longas e menos íngremes do que ele pegar subidas super íngremes e mais curtas, seria isso? Subidas mais curtas e menos íngremes. Qualquer coisa que tu conseguir subir que não te mate no momento. Mas vamos às melhores dicas. Primeiro, perca peso. Porque para subir bem é watts por quilo. Então não adianta tu ter força e ser pesado. Então, quanto mais tu conseguir perder peso, melhor. Uma outra situação agora, que não é do teu corpo, mas é da bicicleta. A cada 100 gramas que tu perde da bicicleta, é o equivale a 10 quilos que tu perde de ti. Então tem gente que fala assim... Sabe que isso aí é interessante, Marcelo. Qual é a fonte que tu conseguiu isso? Isso daí tem um estudo da Specializer que explica sobre o watts quilo. Então, e daí, mas essa relação de 100 gramas para 10 quilos, eu acho muito. É muito, né? Eu também achei muito. Porque, digamos, 100 gramas para 1 quilo, né? Aí tá razoável, né? 10%. Mas se tu tira 100 gramas da bicicleta, tá 10 quilos. É como se tu perdesse 10 quilos. Desculpa, deixa eu corrigir. A partir que a tua bike pese 8 quilos, tá? Vamos melhor. A partir que a tua bike pese 8 quilos, a cada 100 gramas que tu tira numa bike de 8 quilos, a proporcionalidade é como se tu perdesse 10 quilos. Tá, como se o ciclista tivesse 10 quilos a menos. Mas essa proporcionalidade tem que ser relativa ao peso do ciclista também, né? Um ciclista de 100 quilos... ele tirar 100 gramas da bike e perder 10 quilos, ele não modifica quase nada. Agora, um ciclista de 60 quilos, que nem eu, ou tu, que nós temos quase o mesmo peso, né? Se eu perder 10 quilos, não existo mais. Não existe mais. Mas se eu tirar 100 gramas da bicicleta, vai me adiantar. Então, nós vamos chegar num ponto seguinte. Quando o ciclista está enxuto, que ele está no peso ideal, que ele tem força e tem peso baixo, aí 100 gramas na bicicleta... Vai fazer muita diferença. Vai ter muita gente indo para a loja de bicicleta comprar bicicleta mais leve ao invés de perder peso. Mas a partir de 8 quilos, Pablo, a partir de uma bicicleta de 8 quilos, cada 100 gramas começa a virar um caminhão de dinheiro. Sim, com certeza. Quanto mais alto o valor da bicicleta que a pessoa já tem, e quanto mais leve é a bicicleta, cada grama, para se baixar peso da bicicleta, tem um valor extremamente mais alto. Até porque, por exemplo, se nós pegarmos uma bicicleta de 15 quilos, é muito mais em conta e muito mais fácil baixar 3, 4 quilos da bicicleta do que se tu tiver uma bicicleta de 8 quilos, tu baixar esses 3 quilos. Sim. Aí começa até estou chutando, né? Mas é tipo assim, $100 por 100 gramas. Não, às vezes até mais. Às vezes é mais viável tu comprares uma bicicleta nova do que tu ficar fazendo upgrade tentando tirar peso. Não compensa, né? Mas hoje, assim, o Tinei falou em 8 quilos, né? Os profissionais estão usando bicicletas de 8 quilos hoje. A bicicleta do Pogacar era 8,3 kg. Mas a bicicleta ao road dele, de fazer tudo. Sim, porque a bicicleta de subida dele é 7,300, 7,200. Macedo, qual é o peso da tua bicicleta? Garcia, qual é o peso da tua bicicleta hoje? A minha bicicleta, eu deixei ela para subir a Serra do Rio do Rastro com 6,9 kg. Garcia? A minha bicicleta, quando está pronta para competir, 7,800. São bicicletas bem leves, de um nível bem avançado. E já. primas. Primas. A minha é a vovó da dele, né? Nós temos 2 Villiers, e a minha é de 2015, o projeto, e a do Macedo é de 2024, né? 2024. Então, assim, E falando ainda de bicicleta, como é que vocês veem a questão da relação e ganho de desempenho em relação à limpeza da própria relação da bicicleta? Ou seja, uma relação corrente e engrenagens sujas comparando com uma relação limpa. Bom, o ciclista, né, o equipamento dele bem cuidado, bem lubrificado, tudo assim, o rendimento é muito maior, a durabilidade é maior, a bicicleta ele vai durar muito mais tempo, ele vai
empregar o seu dinheiro melhor, porque ele vai comprar o material, e se ele não cuidar, vai deteriorar mais rápido e ele vai gastar mais. Então, o cuidado com a bike, a manutenção da bike é imprescindível para qualquer um, para o iniciante e para o mais experiente. E em questão de watts, uma corrente limpa e lubrificada te economiza de 30 a 35 watts. Isso daí é muito. Ou, na verdade, gera mais watts, né? Tu economiza. Tipo, tu tá andando a 30 por hora com a corrente suja, gastando 200 watts. Daí tu tá com a corrente limpa e lubrificada, tu tá gastando... Andando na mesma velocidade, tu gasta menos. 175 watts. Isso daí é o esforço que tu tá fazendo, a leitura do esforço que tu tá fazendo, para quem não entendeu ainda muito bem sobre o watts. E outra dúvida que o pessoal tem bastante. O que comer e o que não comer antes de um pedal? Nutricionista. Mas eu posso dar uma dica. Claro, com certeza. O que a gente mais quer aqui Você não deve comer um alicate. E um martelo, mas falando sério. O que a gente quer aqui é entregar a informação. Eles são ciclistas de competição, eles não querem, obviamente, entregar todos os segredos deles. Mas aqui o nosso objetivo é entregar toda a informação para nossa audiência. Então vamos lá, Macedo, abre o jogo. A melhor coisa para você comer antes do pedal é um bom carboidrato de absorção rápida. Então tu tenta ver na tua casa ou quando for comprar algum carboidrato que tenha absorção fácil e rápida. Exemplo, pão integral, banana, mel. Isso são carboidratos de absorção rápida. Aveia, são carboidratos que tu vai comer, o corpo vai absorver de forma leve, e isso vai te gerar energia. Junto com isso, tu coloca um pouco de proteína, tu pode tomar um whey, tu pode comer um ovo, tu pode fazer um pão integral com queijo e um pouco de mel para ter a proteína. E algum estimulante, que pode ser um café preto. E durante o pedal, tu pode consumir algum carboidrato. Uma banana, uma mariola. Não adianta. E hoje tem muita coisa de suplementos, né? Nessas lojas de suplemento, consegue suplementos de carboidrato em pó, que é bem mais prático, né? Se coloca dentro da garrafinha ali com água e ele está pronto, né? Não tem muito mistério. Hoje nessa parte de nutrição, assim, em relação... Garcia, tu que é um ciclista que treina com treinos mais longos, tu vai fazer uma pedalada de 4, 5 horas. O que tu come antes de sair para pedalar? É a refeição que eu mais como na parte da manhã. Tá? Eu faço um pão, eu mesmo faço. Se quiser a receita, posso dar? Pode dar, pode falar aí que o pessoal quer ouvir. 3 ovos, 2 bananas amassadas, 6 colheres de aveia, canela, coloca tudo, bate, né? Amassa a banana, faz tudo ali, faz uma massa, né? Coloca num pratinho, 8 minutos no micro, sai um pão. Aquilo ali, com um creme de amendoim e um café preto, eu tô alimentado. E isso te dura quantas horas? Todo o treino praticamente? Não, aí tipo a partir de 1 hora, 1h30, eu já começo a comer as coisas que eu levo, né? Eu levo tipo mais 2 bananas, mais algumas mariolas, algumas coisinhas assim, mais outros carboidratos de absorção rápida no bolso e vou comendo durante o treino. Isso o treino dura tipo 6 horas, eu como lá pela 3ª ou 4ª hora, eu paro em algum lugar, faço mais um lanche para dar mais um plus, e eu procuro nunca sentir fome durante o treino, né? Se eu sentir fome, já está alguma coisa não está certa na minha alimentação. O segredo é não sentir fome, nem sede. É sempre antever isso e ir comendo aos poucos durante o treinamento. Até porque se tu sentir fome, tu não cuidar a ingestão de carboidrato a cada 1 hora, o teu corpo começa a buscar músculo. Ele não vai queimar a gordura. A gordura é depois ele começar a queimar músculo. Então, tu precisa estar abastecendo carboidrato. Até tem muita gente que quer emagrecer e às vezes e não... Isso emagrece. Isso emagrece. Comer durante a atividade física ajuda a emagrecer, porque tu ativa o teu corpo a queima de caloria. A pessoa às vezes comete o grande erro, né, de sair para um treinamento, o cara quer emagrecer. Aí ele pega e vai fazer os 100 quilômetros, os 3 dígitos, né, que é um mito aí para o pessoal que começa, que para o iniciante ele faz isso aí acima de 4 horas, né? E aí ele não come para emagrecer. Aí ele sai de casa, se pesa lá, estava com 90 quilos, ele volta, ele está com 87. Então ele acha que perdeu 3 quilos. Que perdeu 3 quilos. Quem nunca fez isso, né?
Aí tira a foto da balança, vai ali, perdi 3 quilos hoje. Aí ele, no outro dia, aí ele come, né, a casa toda quando ele volta. No outro dia ele tá com 91. E aí já foi, né? Então, se ele se alimentasse durante o treinamento, com certeza ele poderia perder em torno de 1 quilo até nesse treino. E no outro dia continuaria com esse déficit de 1 quilo. E tu segue perdendo, O problema é quando tu fica muitas horas sem comer nada e tu come, o teu corpo estoca. Ele entende que ele tem que trabalhar sem. E aí ele começa a estocar. A dieta de um lutador de sumô, ele come 2 vezes por dia. E bebe, né? Não, ele come 2 vezes por dia uma mesa cheia, né? E depois do almoço ele toma 3 litros de cerveja, é verdade isso? Sim. E vai dormir. Sim, Né? pra estocar. Então é o urso, né? O urso hiberna. Como é que o urso hiberna? O urso come, ele passa o inverno dormindo. É aquele estoque que ele fez. Então esse é o princípio. Então, quem está começando e tem um excesso de peso, coma durante o treinamento e vai emagrecer aos poucos. A bicicleta vai emagrecer de qualquer jeito, mas vai ser mais rápido se a pessoa se alimentar melhor. E tu, Macedo, abre o jogo aí. Fala pra nossa audiência, o que tu come antes do treino? Eu agora comprei o Macron. Amanhã eu vou... Macron é aquele do presidente francês? O Macron é tipo um bolinho feito de coco. Assado. Na minha receita vai coco também, me esqueci do ingrediente. Porque tipo assim, ó, daí eu coloco um pouco de canela e como 2 desses com café preto. Quando eu não tenho isso, o que eu faço? 2 bananas amassadas com aveia, daí eu pego, tipo... Se colocar 2 ovos... Eu pego isso daqui de água, esquento 1 minuto no micro-ondas, encho isso daqui de aveia e deixo 15 minutos parado descansando, para ver inflar. Faço um ovo cozido, como ovo cozido e como aveia que eu misturo com mel, a banana picada e canela. Mas te dou a sugestão, mistura o ovo na aveia, no mel e no molho de coco. Faz uma coisa, fica uma batida e bota no micro. Fica um pão. Mas... Fica um pão, é rápido. Vira um pão. Um pão, que daí um pão tá aí, ele é um pão completo, que tem tudo ali. Pão completo. Boa, vou fazer essa. Eu tenho feito isso porque eu gosto do gosto da aveia. Mas fica com gosto do pão. E eu gosto de botar um pouquinho de sal no ovo, daí tipo... como eu já faço isso muito, eu tento fazer um sagrado pra mim. Comer alguma coisa que tenha... Isso é essencial. A pessoa tem que comer aquilo que gosta. Que me faça bem. Então, tipo agora, tipo assim, ó, eu tô há mais de 1 mês só comendo aveia, banana e mel. Daí agora eu encomendei e comprei esses pãozinhos de coco aí assado pra eu ficar uns 10 dias comendo isso, pra depois eu voltar pra aveia e mel. Porque se a gente sempre ficar no mesmo, enjoa. E outra, tomar café, desculpa, não pode falar palavrão, mas... que droga, que droga, lá vai eu tomar aquele café que eu tenho que cuidar. Então agora tudo que eu como eu tô cuidando. Quanto que tem de carboidrato, quanto tem de açúcar, quanto que tem de sódio. Então, o Macron funciona. Tem pouco sódio, que eu comprei pouca taxa de açúcar, porque é mais de coco. Tem uns que é lotado de açúcar. E né? a alimentação, a gente vai com o tempo, vai se adaptando e vai vendo que gosta mais. Eu sou meio cíclico, né? Tem vezes que eu fico 1 mês comendo aquilo ali, mas depois eu não como mais aquilo ali, que eu passo para outra. E assim vai indo, a gente vai enjoa também, sempre a mesma coisa. Né? Sim. E o organismo precisa variar também os nutrientes. E na caramanhola de vocês durante o treino, o que vocês levam e o que vocês aconselham para quem está começando e não quer levar só água? O que a pessoa, o que o ciclista deve levar na caramanhola? Só na água não vai. Ela vai pedalar 1 hora? Não, vamos lá. Primeiro, o que vocês levam? Hoje é para abrir o jogo. Tipo, tem... o que eu levo? Eu tenho um carboidrato em pó, que já tem sais minerais juntos. Eu levo 1 garrafa pronta e a outra com água pura. E levo de novo para repor aqueles mesmos carboidratos se eu vou fazer um treino de 5 horas. E qual é o nome desse carboidrato? Como é que a pessoa compra isso? Eu não vou dar spoiler, né, por Deus? Não aqui a gente quer mas eu vou dar. Vamos entregar. O que eu uso é o Dux Energy Kick. É o mesmo que eu uso também. É isso aí. Porque eles são 3 tipos de carboidrato. Fazendo propaganda que eles não estão me dando nada. Mas são 3 tipos de carboidrato. Palatinose, frutose e maltodextrina. Junto com ele tem sais minerais, que vai te repor o eletrolíticos. Funciona como isotônico junto. Tem um pouco de TCM, que é meio que... Tem gente que duvida ainda que o TCM realmente vai ajudar a levar o carboidrato mais rápido para o músculo, mas tudo isso são teorias, mas tem. E o que eu uso não tem nada de cafeína. Porque a cafeína, quando eu vou usar, eu uso manipulado. Sim, eu uso a outra, né? E daí eu tenho uma caramanhola com isso, a outra com água pura.
Quando eu faço pedais mais longos, eu faço que nem o Garcia, que eu aprendi com ele. Eu levo um saquinho Para repor. para repor. E aí faz de novo. Vocês estão vendo aí, né? Os caras chegam aqui, querem esconder o jogo, mas aqui a gente tá para dar informação para vocês. Então, se você tá gostando, vale dar aquela curtida e se inscrever no canal. E pro iniciante, ele pode usar essa mesma fórmula que vocês usam, algum outro aconselhamento? Mais de 1 hora de pedal, fica só na água. Até 1 hora. Até 1 hora. Até uma hora, Até de, uma uma hora. hora de Só pedal, água, não precisa comer só nada, só água. Impor- A partir disso, tem que ter um carboidrato, porque não vai fazer diferença. O teu corpo não vai conseguir absorver mais carboidrato. Tipo assim, vou levar uma garrafinha cheia de Dux, que nem a gente, pra fazer 1 hora. Tu vai engordar. não vai almoçar quando voltar, né? Porque E não outra, vai sentir mais fome, porque até- aquilo ali te... Até o teu corpo ter a real necessidade de carboidrato, tu precisa mais de 1 hora de atividade pra esgotar os estoques que tu tem, né, Garcia? Até 1 hora, só na água vai. Aí acima de 1h30, 2, não vai só na água. E qual é a opinião de vocês sobre 2 produtos que são, assim, unanimidade, que todo mundo começa usando? Gatorade e maltodextrina. O Gatorade eu acho um dinheiro posto fora. Eu, sinceramente, eu faria um caseiro, que o Gatorade tem muita química junto, né? Eu faria um caseiro, que vai pegar ali um suco de limão, uma pitada de sal e 2 pitadas de açúcar e tá pronto. Fez o Gatorade. Tá feito o Gatorade. O Gatorade é prático. Ele tá ali, né? Então, tipo, tu compra, tu vai ter o consumo rápido dos sais minerais dele, mas e um pouco do carboidrato, né? Que ele também tem. Mas, realmente, ele é muito Tem muita química, né? agressivo. Tipo, mais do que um Gatorade por dia, não. O melhor, se tu pode, é água de coco. Seria a coisa mais eficiente para fazer reposição eletrolítica. Isso é mais eficiente. Qual é a outra? Maltodextrina. Maltodextrina é um carboidrato. Né? De rápida De absorção. rápida absorção. Ele entrou 5 minutos, 10 minutos, já tá Já na tá na corrente corrente sanguínea. sanguínea. Só que ele dá um pico, né? Então tem que cuidar também para não te dar um pico. Por isso que eu prefiro o Dux. Porque o Dux ele tem a malto, que é de absorção muito rápida, que em 5, 10 minutos tá na tua corrente sanguínea. A frutose. E a palatinose, que é lenta. A frutose, que daí ela vai entrar de 15 a 30 minutos, e a palatinose, que entra depois de 40 minutos. Não é que ela entre a partir de 40 minutos, ela vai entrando gradualmente na tua corrente sanguínea. Entendeu? Ela vai te dar mais tempo, vai te sustentar mais tempo no treinamento. Então a malto, se tu quer alguma coisa para sentir rápido, é show. Só que só a malto hoje, com bastantes estudos, ela te dá um pico de glicemia muito alto. Então tu vai ter aquela energia. E só ela que vai dar o pico, vai buscar tudo com terra reserva e vai queimar muito rápido. Questão de tempo, tu vai fazer assim, ó, vum, e daí tu vai precisar de novo. É que nem, tipo, muito energético. Tem gente que toma energético com açúcar. Te dá aquele boom de energia. Isso eu andei estudando, achei muito legal. Te dá aquele boom de energia. Passou 1 hora, 1h30, tu cai lá embaixo. O que não acontece com o energético sem açúcar, sabia? O energético sem açúcar. Não, o sem açúcar, ele é muito eficiente para ativação cerebral do que com açúcar. Nos tempos antigos de provas de mountain bike, tinha uma tática, uma técnica que se usava, principalmente o cross country, que era uma prova de circuito. Na última volta, nas 2 últimas voltas, era uma caramanhola com 3 dedos de café e 2 dedos de açúcar. Mas só se usava isso nas últimas voltas. Mas isso lá por 90 e poucos. Sim, mas isso no meu tempo de competição. Né? É que hoje se toma 2 cápsulas de cafeína e dá o dobro disso aí. Não, é evolução, né? Eu tenho levado nas provas, eu enrolo num saquinho 220 mg de cafeína. Sim, é o que eu usei nesse domingo mesmo. Foi uma prova que durou em torno de 1h20. Eu tomei meio litro, né, desse carboidrato que eu faço e levei uma caramanhola com mais uma dose. E 2 comprimidos de cafeína. Um eu tomei na largada e outro eu tomei quando a prova estava nos 20 quilômetros, para me voltar. Dormi só meia-noite daquele dia. Quanto de cafeína tu ingeriu? 400. Para vocês entenderem, uma pessoa adulta com mais de 20 anos não vai conseguir ter aproveitamento de mais de 420, 440 de cafeína. Mais que isso, você vai estar mijando caro e você está comprometendo o teu sistema
o sistema de memória, o sistema de cabeça. E tudo isso aí é teste que se faz em treinamento, né? O quanto de cafeína você precisa, quanto que vai dar, porque a cafeína também te dá uma diarreia, também se tu toma em excesso. Então tu tem que te conhecer, né? Tem gente que com 200 já tá bom, tem gente com 400, tem gente que toma 600, aguenta. Então vai depender muito do organismo da pessoa e a adaptação dela ao suplemento. E pessoas que tomam muita cafeína direto, teu corpo vai ficando mais resistente, começa o efeito ser mais lento e menor. Esse detalhe, tem pessoas que são mais sensíveis e outras não. Tem pessoa que toma café o dia inteiro e dorme. Eu mesmo só tomo café na parte da manhã. Depois do meio-dia eu não tomo mais café. Daí tem um canal no YouTube chamado Nem Só um Cientista, que eles pegaram alguns estudos que fizeram nos Estados Unidos com pessoas que tomam café o dia inteiro e dormem. Essa pessoa que toma café o dia inteiro e dorme e consegue realmente dormir, que foi pouquíssimos casos, ela tem uma produção normal de serotonina, que é o hormônio do sono, maior do que as outras. Só que essa pessoa que sempre toma muito café e dorme, ela não tem um descanso. Ela até dorme, mas ela não tem sono profundo. Quando tiraram o café dessa pessoa 6 horas antes dela dormir, ela mudou o ciclo do sono. Ela dormiu muito melhor, ela teve aproveitamento de descanso maior. Tem aquela coisa do sono, que tem pessoas que dormem 6 horas e acordam bem, e tem pessoas que dormem 10 horas e acordam mal. Então é a qualidade do sono, né? A gente já vai entrar no assunto sono e descanso, que é um tema bem importante, né? Principalmente para quem quer aumentar a performance. Mas antes disso, ainda dentro da parte dos alimentos. O alimento milagroso para o ciclista. Beterraba. O que vocês têm para nos falar a respeito do uso da beterraba, que é um alimento que vem sendo utilizado como, vamos dizer assim, milagroso e que realmente produz muito efeito para quem pedala e para quem começa a utilizar a beterraba de maneira mais frequente e introduzir a beterraba na sua alimentação. Qual é a opinião de vocês? Hoje a beterraba ela é padrão B em estudos clínicos e estudos médicos. Para vocês terem uma ideia, o que é padrão A? É creatina, betalanina, bicarbonato de sódio. São os que existem maiores níveis de estudo e que é unânime a eficiência dele. Mas o A e o B que tu falas é em termos de resultado ou em termos de nível de estudo? De importância. Tá. De estudo. De aprofundamento. De aprofundamento. O B é porque ainda não teve a quantidade de faculdades de estudos. Mas a beterraba, para 2025, ela está praticamente entrando no A. Mas não a beterraba em si. O nitrato, que ao ser ingerido pelo nosso organismo, vira óxido nítrico, que faz uma vasodilatação maior e faz o nosso sistema cardíaco ficar mais eficiente na produção de oxigênio e levar oxigênio para o músculo. Uma pessoa saudável que ingere 400 mg de nitrato por dia, sendo transformado em óxido nítrico, que tu acha em todas as frutas de coloração vermelha, e roxa. Quanto mais vermelha a fruta, que nem morango, melancia, tem óxido nítrico, tem o nitrato. Vermelha por dentro, né? Não por a casca, né? Isso. Então a beterraba, ela tem muito óxido nítrico. Ácido nítrico, óxido nítrico, né? Que é proporcionado do nitrato. Então, 2 beterrabas equivalem a 400 mg, que é a tua dose, que vai fazer uma vasodilatação, que vai fazer a produção de maiores glóbulos brancos, que vai te dar mais eficiência respiratória. Tu ganha força porque o teu músculo ele vai receber mais oxigênio. É isso que vai fazer. Tu aumenta a tua resistência porque o teu sistema cardíaco está mais eficiente no transporte de oxigênio. Tudo isso com treinamento, né? Vamos deixar bem claro que não adianta tomar então, Garcia, 800 gramas de beterraba e sentado no sofá. Tu sabe o que faz se tu toma 800 gramas de beterraba sentado no sofá? Tu vai ter uma ereção. Já foi provado. Tem muito remédio hoje feito para pessoas que têm deficiências de ereção. Como é que seria? Quando a pessoa é broxa, que tem nitrato. Porque o nitrato é um vasodilatador natural e é algo que melhora a tua circulação. E para tu poder ter uma ereção mais saudável, tu precisa ter o teu sistema circulatório melhor. Tá certo. E vamos falar sobre bicarbonato também? Vamos. Mas só agora quando você tocou, eu lembrei do bicarbonato. Só uma outra dúvida. Em relação à beterraba, tá? Todo mundo que começa a tomar sempre relata assim, não, melhorei muito a performance, nossa, faz muita diferença. Qual é a melhor forma de ingestão da beterraba?
É através de suco? Tem alguma outra forma de suplementar com beterraba? Como é que funciona? Eu não aguento mais suco, tá? Mas a melhor forma é tu fazer o suco e coar ele. Não toma ele com a fibra, senão tu vai te soltar todo. Eu tô usando, né, tá comentando com você, eu comecei a usar faz um pouco mais de 10 dias, né? Eu notei bastante melhora. E eu tô usando com gengibre e eu tô colocando um pouco de adoçante para tirar aquele gosto que é meio amargo. Meio não, bem amargo, né? Então eu coloco um pouquinho de gengibre junto. No suco, isso. Isso, e bato no liquidificador com água, gelo, um pouquinho de adoçante e tô tomando ali. Se tu tem, mas se tu pode, existe existe osnitrato em pó, que já é a beterraba já tratada e tirada exatamente o nitrato, que tem gosto de beterraba, porque é beterraba, e atualmente eu tenho usado comprimido, de nitrato mesmo. Daí eu tomo de 2 a 3 comprimidos do dia, que equivale aos 400 miligramas, e como eu faço um uso crônico, eu só vou dizer pra ti que eu sinto a diferença quando eu paro de tomar. Tudo, a minha performance cai. É que nem quando eu paro de tomar creatina, que nem quando eu paro de tomar betalanina. E quando se começa a tomar isso? Porque a gente vai ter muito ciclista De iniciante... 15 a 20 dias. Não, Não. demora um pouco. Não, o que eu digo é assim, a gente vai ter muito ciclista iniciante que vai ver, vou começar a tomar beterraba amanhã. Tem algum efeito colateral? Se tu toma com fibra, tu vai ter diarreia. Eu não, eu coo ela. Eu tomo 4. Sempre coa ela, porque se tu tomar sem coar ela, teu sistema ela vai entrar como uma vassoura. E, outra pergunta, existe algum outro alimento que seja milagroso também para quem pedala? O Garcia vai falar agora. Outro alimento. Bicarbonato seria alimento? Não, aí suplemento, né? O bicarbonato seria um suplemento. Aquele negócio que você usa pra lavar roupa, lavar prato. Só não. Eles comem de colherinha, O tá? bicarbonato é o de farmácia, tá, gente? Não é aquele de supermercado, não é muito. Pode se usar também, mas não é bem aconselhável porque ele não é muito puro. O que se compra em farmácia é mais puro, né? Então tem que cuidar isso aí também. Se começar a usar bicarbonato, usar de farmácia e não o de supermercado, aquele que é para bolo, né? Mas como usar, Garcia? Mas só um problema. Qual bicarbonato, né? Bicarbonato de sódio. Como é que se vai usar o bicarbonato? Tem N maneiras. Tipo, dá para usar em jejum de manhã, que é um tipo de uso, e usar durante o treino, né? Eu já fiz os 2 testes e uso mais durante o treino, né? E no calor, ele é ótimo, né? Te dá E em prova também, dá para usar também. Agora, quanto a essa coisa, beterraba, carboidrato, vou deixar para o Macedo explicar porque ele fez teve uma evolução enorme e atribuiu à beterraba e ao bicarbonato. Então, qual é o protocolo que tu seguia? Macedo, explica pra gente o que o bicarbonato faz. Por exemplo, a beterraba, tu falaste que ela é um vasodilatador. Qual é o efeito do bicarbonato de sódio no organismo? Só falando certinho, a beterraba não é só vasodilatador, isso é um efeito. O que ela faz é a melhora da oxigenação muscular. Através da vasodilatação. Através da produção de mais glóbulos brancos. A vasodilatação é uma coisa que acontece logo que tu toma. Mas, tomando ela cronicamente, ela faz o teu organismo ser mais eficiente na produção de levar oxigênio. Por exemplo, assim, eu tô tomando todos os dias, eu vou ter uma prova amanhã, eu não tomei beterraba, eu já tô eficiente, sem a vasodilatação. É que a vasodilatação é um benefício, o outro benefício, que é o principal, é o aumento de óxido nítrico no corpo. Mas o bicarbonato, ele entra no teu corpo como efeito tampão. Ele entra e muda a peculiaridade do músculo, fazendo aquele esforço que tu tá fazendo de força levar mais tempo para entrar em fadiga. Então, teu músculo demora muito mais tempo para fadiga, fazendo tu conseguir fazer cargas mais fortes de peso, porque tu não vai sentir a fadiga. Ela de 10 a 15% de percepção de perda de fadiga. Entendi. Então dá para dizer que ele vai reduzir a produção de ácido lático ou não tem nenhuma relação com isso? Em tese, sim. Em tese, sim. Diminui. Eu uso muito betalanina diariamente. A betalanina também é de uso crônico para tu ter essa redução. Junto com o bicarbonato, eu demoro mais tempo para sentir a fadiga. Eu falo que esses combos que eu fiz melhoraram minha performance porque eu sou uma pessoa
eu sou um tipo de ciclista sem suplementar e sou um ciclista diferente usando bicarbonato e usando nitrato. Olha, eu vou dizer, minha performance muda consideravelmente. Se amanhã a gente for fazer uma corrida e eu não tomar bicarbonato, eu não tomar beterraba, eu mudo. Olha, talvez eu mude uns de 5 a 10%. E se te dá um placebo? Olha, eu já testei tantas e tantas e tantas e tantas dizendo vezes. assim, se a pessoa chegar para ti, ó, tiver Mas um pó vermelho ali, que é nitrato, quem usa que não é nitrato, e te coloca o nitrato e tu performa e tu não sente diferença nenhuma. Ó. E se tu souber que não tá tomando, será que também não dá diferença? Já que já não tá... Pode ser, talvez, efeito placebo, mas eu me sinto diferente. Não, eu falei, eu tô usando agora há pouco e já senti diferença. Isso, dá uma melhora. Isso que tu tá falando, tá tomando pós. Experimenta tomar 2 horas antes de um treino forte. O problema é que eu saio cedo e aí não tem, é muito Não, cedo. Por isso que eu não comecei a fazer isso aí, mas até agora no inverno, que eu saio mais tarde, né, no verão eu saio às 5h30, mas no inverno eu saio 10 horas da manhã, então eu vou ter tempo e eu vou experimentar fazer isso. 2 horas antes e faz força pra tu ver. Tu vai sentir, sutil, mas existe a diferença. E tipo, cheguei do pedal. Qual é a alimentação que vocês fazem e qual é a alimentação que vocês indicam? Existem estudos, tá, que quando você termina o pedal, o período de 1 hora pós-pedal é a parte mais importante da alimentação. Tipo, ingerir de proteína, ingerir uma coisa, 1 hora depois do pedal. É importantíssimo aquela janela que fica ali logo depois do treino. É se alimentar logo que chega com proteínas. Um whey, uma coisa assim, para te dar mais. Outra coisa que a gente não comentou, magnésio. É um mineral essencial para o atleta. Suplementar magnésio é um dos suplementos, junto com a creatina, um dos mais importantes para o atleta. Mas já passa a dica, como é que tu faz essa suplementação com magnésio? Magnésio se compra cápsulas, né? Em torno de 400 a 500 miligramas de magnésio todo dia. De malato, que é um deles que é para força muscular. Aí tem vários tipos de magnésio, né? Mas o de malato é o mais importante para a parte muscular. Então, 500 miligramas por dia de praxe, isso aí é uma coisa. Pode tomar antes de junto dormir. com 3 a 5 gramas de creatina, isso aí também já te dá uma performance. Tá, mas isso para quem treina todos os dias. E se a gente pegar aquele ciclista mais lúdico, assim, que pedala 3 vezes por semana, ele pode reduzir isso e fazer a cada final de pedalada, tomar só nos dias que ele pedala, ou ele toma todos os dias Isso também? é crônico. A creatina é todo dia, mesmo dia que você não treina. O magnésio também, ele vai ficar na célula. E mesmo que tu não pratique atividade física nenhuma, tu conseguir consumir creatina e magnésio... É para tua saúde. Para tua saúde é muito bom. O que a creatina faz? A creatina, ela consegue acumular mais líquido dentro da célula muscular. Então, tu vai ter um corpo mais rígido, tu vai ter a tua células mais hidratada. Para o cérebro, isso é muito bom. Tem muito estudo que diz que melhora muito a capacidade cognitiva, Sim. muito a memória, quem toma creatina todo dia, porque tu vai estar até as células de dentro do teu cérebro mais hidratada. Tu vai ter conexões novas e tu vai ter muito mais resposta. A creatina está sendo usada para idosos agora. Idosos sedentários, a pessoa idosa, acima de 60, 70 anos, está sendo recomendado creatina, assim, direto. A pele também, porque tipo assim, ó, sabe, as pessoas começam a cair, o rosto cair, isso, cair tudo, porque a creatina, como ela te hidrata e deixa todo as tuas células mais hidratadas, tu rejuvenesce. A creatina é estudo A. Por que A? Porque está sendo estudado fora de atividade física. E o que o ciclista que quer melhorar o desempenho não pode ou tem que evitar de comer? Gordura, fritura principalmente. A alimentação tem que ser saudável, né? Então, partindo que a alimentação saudável é nada em excesso, tipo excesso de gordura, frituras, alimentos processados, multiprocessados. Embutidos, salsicha nunca. Linguiça nunca. Coisas assim que não são multiprocessados. Vai no mercado... né? Tem uma coisa ali, um saquinho com tudo ali, evita, pega ali a fruta in natura, pega tudo in natura. É mais ou menos isso aí. Não tem coisa proibida. Proibida é o excesso de qualquer coisa. Mas a fritura e as coisas, elas são maléficas. Tudo que tu pode fazer o teu corpo ficar
o mais funcional possível de alimentação é o que tu vai ter melhor resposta, resultado. E uma coisa que a gente vê muito, aí, mudando um pouco o foco do assunto. Ciclistas que estão começando com um excesso de carga de treinamento e pouco descanso. Como é que vocês enxergam isso? E como é que isso prejudica a evolução do ciclista no pedal? Eu penso assim, o iniciante nunca tem excesso de carga porque ele não aguenta, né? O iniciante não tem muito problema de excesso porque ele não vai aguentar. Ele vai fazer um treino forte hoje, mas ele não vai conseguir. Então, não vai, acho que ele não vai ter sequência. Agora, o já está no grau um pouquinho acima, esse sim. Esse já começa a ter uma forma física, já começa a se... E vai fazendo, ele vai entrar num overtraining. Entendeu? Mas aí já tem que ter um treinamento para entrar nisso aí. O iniciante não vai conseguir entrar, porque ele vai... Se ele fizer um excesso um dia, no outro dia ele paga e já não vai conseguir fazer. Então ele não consegue dar sequência. Já o que já está no nível intermediário já começa a ficar. Então assim, descansar. Tá? Como é que se descansa? Se é iniciante, que nem a gente falou, vai treinar 1 hora todo dia, esse aí não vai ter problema nenhum. Já o intermediário tem que respeitar o treinamento, o descanso e o sono. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, ele tem 2 horas de almoço e quer aproveitar para treinar, aquilo ele não vai abrir mão do almoço para treinar, ele não vai se alimentar para treinar, mas ele vai conseguir fazer 2 horas de treino. Se ele continuar fazendo aquilo ali durante 1 mês, ele vai ter problema. Então, tem que respeitar o treinamento, o descanso e o sono. O descanso e o sono são a mesma coisa praticamente. Mas o descanso que eu digo é um dia da semana, por exemplo, quem já está no nível intermediário, fazer o repouso, dar um tempo para o corpo, né, reagir, assimilar a carga de treinamento. Então, o descanso caminha tanto quanto o treinamento. Tem que ser bem proporcional. Não sei se o Macedo... Não, eu concordo. Macedo é um cara que ele descansa pouco. Concordo em grau, gênero e número. O descanso ele é extremamente importante. E outro, o descanso na hora certa. Tem muita gente que, eu dormi tantas horas. Não é o suficiente. O suficiente é tu dormir na hora certa. O que é a hora certa? Eu sei que é difícil. Cria uma rotina, mas o ideal é, no máximo, 10 horas tu estar deitado. Para tu ter o sono, correto e acordar, tipo, 5, 4, 6 horas. Ao natural. Porque tu vai conseguir ter um aproveitamento melhor de sono. Se tu dorme muito depois da meia-noite, tu não vai ter o mesmo descanso. E outra também, a atividade noturna. Se a pessoa treinar à noite, também já é meio complicado. Aí o indicado é treinar de manhã cedo. Se puder optar, né? Pra performance, né? Se puder optar entre treinar à noite e treinar pela manhã bem cedo, de madrugada, até na noite mesmo também, de madrugada, né? Melhor de manhã. Sempre escolha a parte da manhã. Porque no final do dia, ele vai ter 2 problemas. Que já trabalhou o dia inteiro, e aí vai treinar, o organismo vai ficar agitado e ele vai custar dormir e a qualidade de sono vai cair. Agora, sobre uma pessoa que a gente conhece comum, que eu não vou citar o nome. A pessoa treina de manhã, trabalha de tarde e treina de noite. O treino que ela tá pedalando de noite tá fazendo mais mal para ela do que se ela fosse dormir. Porque ela treinou de manhã, à noite ela tem que descansar. Aquele descanso vai render muito mais para ela do que ela sair para andar de bicicleta, mesmo que seja leve. Entendi. Então o treino é tão importante, o descanso é tão importante quanto o treino. As horas de descanso. A gente costuma dizer que descanso também é treino. E que horas vocês costumam dormir? Eu, 9 horas. Eu costumo deitar 10 horas. E que horas vocês acordam? 5 horas. Eu acordo às 4. É uma rotina bem dedicada, né? Não é o ideal. O ideal é que eu conseguisse acordar às 5 horas. Para poder sair para rodar. Pra acordar 5 horas para sair às 6. Só que daí o trânsito começa a ficar muito complicado. E por causa da rotina de trabalho, se eu sair às 6 horas, eu não consigo estar no horário certo para estar no meu posto de trabalho. Então tu dorme 6 horas. Quando eu tenho um bom... 6 horas. Às vezes eu consigo dormir 6 horas e meia, 7. Mas tipo, se tu pudesse, tu conseguiria dormir 8? Preciso ajeitar algumas coisas, daí eu conseguiria dormir 8. E sempre tu dormiu 6 horas, assim, mesmo quando tu não competia, coisa assim, sempre tu dormiu 6 horas? Não, dormia mais. 7 horas, 8 horas. Agora, competindo, pra ter carga de treino, eu conseguir ter volume de treino, eu
durmo 6 horas. É o que os médicos dizem, de 6 a 8 horas, né, de sono, que é o... Mas se a qualidade de sono é boa... se eu consigo dormir antes das 10 horas, a minha qualidade de sono fica excelente. Dias que eu não vou conseguir dormir às 10 horas, eu vou dormir às 11. Essa 1 hora que eu perco das 10 às 11, eu sinto diferença. Mesmo que eu durma mais depois. Sim, que é justo, né? Que já tem vários estudos que comprovam isso, né? Se tu começa o teu sono mais cedo, tu tem uma qualidade de sono melhor e aí tu necessita menos horas de sono. Se tu adormece mais tarde, tu vai necessitar de mais horas de sono para tu ter o mesmo descanso e atingir etapas, né? Níveis de sono mais profundos e mais eficazes. Né? E eu assino embaixo desse estudo, porque eu sinto isso no meu corpo. Se eu consigo dormir cedo, eu consigo dormir 6 horas e eu me sinto bem. Se eu não consigo dormir cedo, eu vou dormir depois das 11 horas, eu tenho outra qualidade de sono. Aí eu vou dar mais outra dica para quem pode, né? Aquela cesteada depois do almoço. Essa aí faz uma diferença. Meia hora de sono depois do almoço. Para atividade cerebral, dizem que é muito bom. Para tudo. Eu tenho esse hábito. Eu acordo bem cedo, mas eu chego do treino, eu almoço e dou uma... Estamos falando com um ciclista profissional. Eu sempre... a minha cabeça é de profissional, sempre foi. Eu digo, eu não conseguiria fazer o que tu faz, de jeito nenhum. Eu não faria, não conseguiria. Eu pedalo assim competitivamente, se juntar só os anos que eu corri, em torno de 35 anos, mas eu pedalo há mais de 45, né? Que eu tive um intervalo nesse meio aí de 10 anos. E eu sempre fui profissional no meu treinamento. Eu sempre dormi bem, descansei bem, treinei bastante. Então, eu não sei, eu nunca fiz... É o que faz dar certo. Eu nunca fiz essa coisa de trabalhar e treinar e, tipo, nunca fiz. Então, não sei como seria. Depois de um certo tempo, o corpo acostuma. Leva um período. Eu vou dizer assim, ó. O meu corpo acostumar levou um ano para mais. Pro meu corpo acostumar a entrar nessa rotina. Eu fiquei 10 anos fora, eu voltei sedentário. Eu voltei com 20 quilos a mais do que eu tô agora. Eu fiquei 10 anos parado, eu voltei zerado. E voltei com 57 anos, então meu organismo já era outro. Eu demorei quase 2 anos para me achar. É que, infelizmente, isso é aquilo que a gente estava conversando antes do começo do podcast, né, Garcia? Muitos chamam assim, ciclista profissional, aquele ciclista que compete, que vai bem nas provas. Mas o conceito de ciclista profissional é algo bem diferente disso. É uma coisa que eu sempre gosto de frisar. O ciclista profissional é aquele ciclista que ele tem um salário e que pedalar é a profissão dele. Né? Não sei se vocês concordam comigo. E ele não tem outra atividade profissional que não seja pedalar. E ele é remunerado para isso. Mas, infelizmente, no nosso país, em que a bicicleta e o ciclismo de competição têm uma visibilidade baixíssima frente a outros esportes, o número de ciclistas profissionais que a gente tem é baixíssimo, é mínimo. O tamanho do Brasil é baixíssimo. Se a gente pegar Rio Grande do Sul, nós estamos gravando em Porto Alegre, eu acredito que hoje, em todo o Campeonato Gaúcho, nós não tenhamos, mesmo em categoria de elite, nenhum ciclista que nós possamos dizer que seja profissional, que tenha um salário e que consiga se dedicar somente à atividade de pedalar sem agregar outras profissões e outras atividades para manter seu próprio sustento. Na prova de Santa Rosa, a gente foi abençoado com 3 ciclistas desse. Tá, mas eles não são ciclistas que habitualmente competem só no Campeonato Gaúcho, né? Eles são ciclistas que estão ligados a outras equipes de fora, né? Assim como o Garcia já foi um ciclista de uma equipe paulista, que foi o período em que ele foi ciclista realmente profissional, né? Que podia se dedicar só ao esporte com uma remuneração. Eles são ciclistas que competem fora do estado, né? O que é uma pena, né? Campeonatos estaduais, eles são praticamente compostos por amadores, os estaduais. Né? Ciclistas profissionais correm provas maiores, com mais premiação em dinheiro, que tem mais visibilidade. Eu acho uma grande pena isso para o nosso esporte e também pela falta de incentivo que se tem para os atletas que competem, né? Ao ponto de a gente não ter ciclistas realmente profissionais correndo o nosso Campeonato Gaúcho, por exemplo. Falta toda uma... Aqui no estado sempre foi assim. O estado foi complicado sempre nessa questão de patrocínio, não sei o que acontece aqui, que é difícil. E agora está mais complicado ainda, no Brasil inteiro.
As equipes profissionais na minha época tinha 5, 6 equipes grandes, né? Equipes que viajavam para a Europa, faziam intercâmbio, corriam todas as provas da América do Sul, tudo. Hoje, né, tirando aqui o Uruguai, que o pessoal vai correr, eu não vejo nenhuma equipe saindo para fora. Tipo, vou correr a volta do Chile, vou correr Venezuela. Não tem. É só aqui, na voltinha aqui em torno. Então, tá bem complicado essa coisa de ser profissional, ser ciclista profissional no Brasil. Isso é uma coisa que impede também muito o avanço dos próprios atletas, né? Porque o Macedo é um exemplo. Tem que se dedicar a 2 jornadas. A jornada do treino e a jornada da profissão, que é o que garante o sustento, né? Sim, da pessoa, da sem família, a profissão, o cara não consegue ter a bicicleta, não consegue treinar, não consegue e até o ciclismo está se moldando em torno desse perfil de atleta. Está se fazendo um campeonato bem menos, com provas mais curtas, mais espaçadas, porque todo mundo que está competindo e trabalhando. Então não tem como tu exigir demais, né? Já que o perfil do atleta é esse, vamos fazer um calendário assim, uma corrida por mês, e vamos tocando assim, né? Eu costumo dizer assim que meio que se finge, né? Um ciclismo de elite, coisa, mas o nosso ciclismo de elite está bem aquém, tanto que quando se sai daqui algum ciclista, não consegue bom resultado, porque a gente não tem um calendário, né? E justamente por isso, para as pessoas não podem botar 3 provas por mês, metade não ia correr, porque também não tem nem condições financeiras para fazer isso. Então vai se moldando uma coisa que teria que ser o calendário deve ser forte, não é pelo perfil do ciclista. Então as pessoas, mas aqui se é amador. Então o nível vai baixando. Eu penso assim, né, cara? Eu acho que o nível poderia ser bem maior se as provas fossem mais exigentes, mas não podem ser exigentes para o pessoal amador. E para você que está assistindo esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, e para os 50 primeiros comentários, a gente vai sortear esse kit da Absolute de farol e pisca sinalizador. Então, é só comentar que já vai concorrer. Voltando para o assunto das dicas, o que vocês podem dizer para a gente hoje, que é uma coisa super em voga e bem atual e de bastante eficiência comprovada, do treinamento baseado em watts? Expliquem para a gente assim, o que é isso, como é que funciona e quais são os reais benefícios disso para o ciclista. Primeiro tu explica como é que é medido, Marcelo. O treinamento por watts, ele mede o esforço que a bicicleta recebe, a força que tu faz para fazer a bicicleta andar. E qual é o equipamento que se usa para fazer isso? Então, tu vai ter pé de vela, tu vai ter pedal, tu vai ter o cubo que vai medir isso. O que ele vai medir isso? A força que tu coloca no pé de vela que faz a bicicleta ganhar inércia e para frente. Essa medida e essa forma de medição vai colocar o quanto real esforço que tu tá fazendo. No batimento cardíaco, vai ter dia que tu vai estar mais cansado, vai ter dia que tu vai estar mais descansado. Cansado ou descansado, o teu batimento pode mudar. Quando tu tá muito cansado, tu nunca vai conseguir fazer o teu batimento subir muito. No watts, ele não quer saber se tu tá cansado ou descansado, ele quer saber o quanto que tu tá botando de watts para fazer a bicicleta andar. E te dá o trabalho real. E te dá um trabalho real do que tu tá fazendo. É interessante tu treinar com watts porque tu entende quanto de força tu precisa para impregnar uma velocidade. A exemplo, tu tá num vento a favor, andando com a bicicleta, andando a 40 por hora. Isso pode ser um treino de fraco para ti, porque tu tá botando 100 watts. Depende da resistência. Porque tu tá botando 100 watts. Daqui a pouco tu pega um vento contra e tu tá andando a 20 por hora. Só que tu tá fazendo mais força do que a 40 por hora no vento a favor. O watts, ele vai conseguir te dar essa medição de forma mais precisa. Então, assim, só para deixar claro, velocidade, média de velocidade, não quer dizer se o treinamento é mais fraco ou mais forte. Então, tu chegou, fez um treino, hoje eu fiz 35 de média. No outro dia, tu vai lá e faz um treino de 28 de média. Esse de 28 de média pode ser mais forte que aquele de 35 por hora. Exatamente. Então, treinamento de comédia horária... Não treinamento de comédia horária é só para ego. Tá. Porque o que importa é quantos watts tu conseguiu impor durante aquele treinamento. Tá. E o ciclista, aquele que a gente sabe, né, que o medidor de potência, que é o que dá a medição de watts, ainda é bem caro. Né? Hoje aqui ainda é bem caro para todo mundo. Em torno de R$ 2.500. Para a gente ter. Então, uma bicicleta, o pessoal que está começando,
né? Seria 1/4 do preço de uma bicicleta de entrada, mais ou menos, né? Sim. Como é que a pessoa pode adaptar isso? Tem alguma maneira de adaptar isso aí? Tem hoje empresas brasileiras até que tu vai pegar o teu pé de vela, mandar para ele vai colocar no teu pé de vela um medidor de potência. O medidor de potência, falou 2 e pouco, é esse aí, né? É não esse é daí. Não é o medidor de potência, é mais de 5 mil reais. Porque tem medidor de mais de 5 mil reais que é no pedal, que daí vai medir se tu tem mais força numa perna ou na outra. Mas o treinamento, pela pergunta que o Pablo fez, o treinamento de watts, ele te deu uma visão melhor do esforço que tu tá fazendo. E existe uma coisa interessante no watts, no treinamento de watts, na exerção disso, é que tu vai pegar o watts que tu faz e dividir pelo teu peso. Então, daqui a pouco, Garcia, eu tenho um amigo meu que é o Baú. O Baú, ele coloca no plano, sustenta 400 watts por 1 hora. Só que se eu dividir o peso dele, dá praticamente o que eu sustento durante 1 hora fazendo 300 watts. Dá na mesma coisa. Esses dias eu fiz um treino de 1 hora. Não é o número o número de watts que quer dizer que o ciclista é mais rápido que o outro. Não. É a relação, Na verdade, é a relação peso-potência. Peso-potência. Tem agora a chegada que teve do Paris-Nice, que foi uma prova linda, que o Van der Poel, o Pogacar e o esqueci o nome agora do Ganna, Felipe Ganna. Eles sprintando, só que eles, pelo medidor que tiveram acesso, eles colocaram o mesmo watts quilo no final. O Van der Poel... Então foi um momento. Foi o momento. No momento do sprint final, eles colocaram tudo 8.2, 8.1, os watts muito parecidos, então por isso que ninguém passou ninguém. E também, isso aí ali é questão também de técnica, também de cada um. Né? E foi diferença de centésimos ali, do outro chegaram. Mas o Van der Poel já largou na frente. Sim, por isso que eu estou dizendo, no momento. E como eles tiveram a mesma carga de watts, eles ninguém sustentaram passou. Eles todos sustentaram a mesma vantagem e ficaram com a mesma posição. Sustentaram toda a mesma vantagem por quilo e ficaram na mesma posição. Tanto que quando o Pog atacou e deu aquelas batidas, ele sustentou, durante 20 minutos, 7.4. O Van der Poel sustentou praticamente 7, porque ele estava na roda. Então ele teve um benefício do vácuo, que seria 0.2. Eu não sei se estou falando de forma muito técnica. Não, tranquilo. Eu acho que, em resumo, né, treinando com watts, medindo os watts, tu vai conseguir sempre mensurar o teu esforço, independente da condição de treinamento que tu tiveres. Pode ser um vento a favor, um vento contra, uma marcha mais leve, uma marcha mais pesada. Tu vai sempre conseguir mensurar de maneira mais precisa o quanto de potência tu está produzindo. E em cima disso tu vai conseguir fazer um treinamento mais específico. É a maneira mais real de se medir um treinamento. Eu acho que foi a maior evolução que teve nos últimos anos aí, foi a medição por watts. E uma coisa interessante que a gente estava conversando hoje de tarde ainda, né, Macedo? As pessoas já estão entrando nas competições, conhecendo os adversários e sabendo quantos watts o adversário consegue produzir por quanto tempo. Sim, Isso tem um fator positivo, que tu conhece melhor o teu adversário, mas também pode ter um fator que é um pouco desafiador. A telemetria no ciclismo hoje é como na Fórmula 1. O cara está lá dentro do carro de apoio da equipe, todos os ciclistas usam rádio. O cara está dizendo, olha, não ataca agora porque o cara está usando tantos watts, que é o máximo que ele consegue, e tu não consegue superar isso aí. Então espera. Então o cara está te dando. Eu acho que perdeu um pouquinho da graça. Mas o que a gente estava conversando hoje de tarde era o seguinte ponto. Olha, eu vou entrar numa prova no domingo que eu sei que vai ter o ciclista A, B, C e D. Eu sei que a minha produção de watts é tanto, mas eu sei que a produção de watts do outro ciclista é 30% maior que a minha. Então isso pode ser um fator que também acaba desestimulando. Aí é que está o fantástico do ciclismo. Não é só isso que conta, que faz ganhar. Não é isso aí, porque aquela coisa que ele falou, todos os três vinham com os mesmos watts, um ganhou, outro tirou o segundo, tirou o terceiro. Sim, aí o que arrancou primeiro... É o momento, é tática, então tem N coisas que entram numa prova que tornam o ciclismo fascinante. Exemplo, quando eu corri a Serra do Rio do Rastro, eu sabia que em wattagem eu era mais fraco que todos, do que os favoritos. O que eu fiz, eu sei que eu sustento
sei que eu estava sustentando entre 4,8 e 5 watts quilo, eu sustentaria por 1 hora, que era o que eu queria, o meu objetivo de fazer. Eu larguei a prova já impondo isso. Sim. Então, nos primeiros 4 minutos Largou de prova... a prova, não, só traduzir, né? Tu arrancou e deixou o pelotão para trás naquele momento. Nos E o 4 pelotão minutos. foi toda uma tática. E naquele momento, todos, é muito cedo para começar a fazer tanta força, entendeu? Então eles não acreditaram naquilo ali, deixaram abrir um gap muito grande, ele subiu na zona de conforto, vamos dizer, entre aspas, né? Na zona de No conforto que eu sabia dele, que eu conseguia segurar, e foi indo, como ele tinha uma vantagem, no momento era 2 minutos, eu acho. 2 minutos e 40 eu cheguei a ter. Eu não sei se vocês lembram, certamente vocês já viram o filme, traduzindo para português, Competições e Destino, se eu não me engano, com Kevin Costner, que é exatamente a mesma situação do pelotão. Exatamente. O irmão dele arranca e ele diz, não, é muito cedo, não vá. E aí o pessoal não acreditou e ele conseguiu manter. Eles fizeram um 7-1 ali. Não sei se é do tempo do Macedo. Porque o Macedo Mas é mais eu já vi novo. esse filme. É um filme que... A mesma tática. Na minha opinião, para quem não viu, é o filme mais legal de ciclismo produzido até hoje. Né? Competições e Destinos com o Kevin Costner. Era meio tosco, assim, Claro, não, a com coisa que a gente certeza. vai ver hoje, né? Hoje, se a gente for ver hoje, é meio tosco. Mas foi um filme que tinha um enredo como filme, né? E para quem era ciclista, eu assisti acho que mais de 20 vezes aquele filme, porque é o que tinha, né? Então, e tem um enredo muito bom. E nesse filme, realmente, é a mesma tática que o Macedo usou na Serra do Rio do Rastro, era o sendo do filme. E na Serra do Rio do Rastro, todo mundo sempre falava que depois da Santinha é que a coisa é pra Sim, ali começa a corrida. E é 4 quilômetros para a chegada da Santinha até o final. E nesses 4 quilômetros, o pelotão e essa turma que estava muito mais forte que eu, me tirou 2 minutos. Em 4 quilômetros. Sim, ver como é que foi a diferença. Né? A tática dele sair cedo, abriu aquele gap, eles foram. Aí quando eles começaram a. Se deram conta que tinham que acelerar, não deu tempo. Subindo 2 minutos a menos que ele, não me pegaram. Aqueles 2 minutos, os 30 segundos foi a diferença que ele chegou. Então foi bem. Isso é uma coisa assim, é uma vez na vida, eles conseguem. Sim, quando é que vão deixar de novo escapar? Não, agora vai chegar na Serra do Rio do Rastro, ele ameaçou pedalar em pé. O pessoal já tá tudo grudado. E tinha um monte de fatores, a visibilidade estava prejudicada também, eles não enxergavam muito, não tinham referência visual. Não conseguiam me ver, porque tava uma neblina. chuva. Não tinha, o cara não enxergava, aí fica mais... E outra situação, em pelotão, as pessoas não conseguem andar na chuva, porque tu não consegue descer em velocidade. Eu desci tudo que tinha que descer ali a 70 por hora e o pelotão, eu fui ver no Strava, desceram a 50. Porque eles não conseguiam andar em velocidade, porque quem tá na roda não consegue enxergar. Isso aí, pessoal. Se você ainda não segue o canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe um like, isso faz muita diferença pra gente, assim como o auxílio que a gente recebe dos nossos apoiadores. TSW, Absolute e Mais Bike Store. Para finalizar, Garcia e Macedo, alguma outra dica de aumento de performance, aquele pulo do gato, seja para o ciclista que está começando, para o ciclista que já compete? O que vocês têm aí para deixar para nossa audiência? Quer começar? Pode começar. A dica que eu vou dar para você é, se tu quer ser ciclista, abandona o emprego, abandona a família e começa a se dedicar fielmente a isso. Não, para, não faça isso. Isso é demais. Não, essa é a dica que eu posso... Até porque se fizer isso e tu não tiver uma família mais abastada, tu não vai ter como comprar bicicleta. Se você é casado e mora com alguém, tu tem que chegar e conversar com a pessoa e falar, olha, eu quero começar a fazer esporte, tá? Porque o esporte, ele vai mudar a tua rotina de vida. E se tu não deixar isso muito conversado com a pessoa que tu tá do teu lado, teu relacionamento vai afundar, tá? Isso é um ponto. Outro ponto, tu precisa esquecer média de velocidade. Tu tem que pensar em horas. Horas, treino, dedicação. E indiferente de tu tá treinando ou não, tu tem que comer bem e se alimentar bem. Tudo que tu bota pra dentro de ti é combustível, que vai te dar energia. Um monte de batata frita gordurosa, que dali vai te dar um câncer. E minha última dica é, se tá leve, tá divertido, continua fazendo. Se tá começando a ficar pesado e tu tá estressado, recalcula a rota. Bom, quem tá começando, né? Quem tá começando já tá gostando da coisa que foi procurar o ciclismo. Saiba que é um esporte muito duro, exige muito, né? Isso se a pessoa quiser competir, quiser levar adiante.
mas também muito prazeroso, né? É uma coisa assim, bem antagônica, né? A gente tem prazer sofrendo. Quem quer ser ciclista tem que ter essa característica, tem que gostar de sofrer, porque é um esporte muito duro. Mas eu te digo, é um dos esportes mais recompensadores que tem. Tanto que eu estou aqui com 65 anos. Competindo na categoria de ciclistas de 55 anos, existia, né? uma regra, começou a valer uma regra 2 anos atrás, que o ciclista era obrigatório a participação dele na categoria da sua faixa etária. Ele não podia, tipo, eu com 60 anos não poder correr na categoria de 50. Mas por que tu corre na categoria de 50? E aí eu lutei muito, fiquei 2 anos correndo na categoria da minha idade mesmo, né? E ficou uma coisa muito... Não, ficou muito fácil para mim e eu comecei a já estava pensando até em parar de competir. E aí eu fiz uma campanha aí com o pessoal aí para ver se conseguia mudar essa regra, né? E permitir que eu, com mais idade, conseguisse correr com atletas mais novos. E aí eu consegui uma brecha, né? Uma exceção de os campeões da categoria pudessem escolher a categoria que quisessem correr. Desde que fosse abaixo, né? Então aí esse ano, né, eu me desafiei e estou correndo na categoria de 55 anos, que são 10 anos a mais. Nesse último domingo eu venci a prova com atletas de 55 anos e eu com 65. Mas porque eu treino bastante. E então... só para esclarecer, né? Pode ser uma informação óbvia, né? Mas quanto mais jovem é o ciclista, mais desempenho ele vai ter. Então, se tu tem um ciclista de mais idade competindo numa categoria de menos idade, ele vai ter que fazer, teoricamente, mais esforço e vai ter que estar mais preparado para conseguir acompanhar o ritmo que, teoricamente, é mais forte numa categoria mais jovem. Né? E tem uma seguinte situação, né? Até os 40 anos, né, tem poucas modificações físicas. Mas a partir dos 40 em diante... Eu tô mal, então, porque eu vou dizer... Eu senti muita modificação física, principalmente em competição e provas de longa distância, a partir dos 30. Foi, para mim, assim, uma virada de chave incrível. Né? Não, eu competi até 43 anos e ainda ganhava corrida na elite. Com 43 anos eu ainda ganhei corrida na elite. Então, eu tinha comigo, o ano que eu não ganhasse corrida, eu pararia. Então, quando eu fiz 44, eu não ganhei corrida nenhuma, eu parei. Eu não competi mais. Eu queria parar. Aí eu apostei isso aí. Mas assim, depois dos 40, cada 5 anos faz uma diferença grande. Então, depois dos 50, mais ainda. Depois dos 60, nem se fala. E eu estou conseguindo prolongar, mas por nem tudo isso. Eu sou como um profissional. Eu treino como um profissional. Eu descanso, eu vivo só para pedalar. Eu descanso, é tudo em torno da bicicleta. Então, eu consigo... com 65, ganhar a prova de um dos 50, 55. Mas por esse grande cuidado. Então, quem está começando, saiba que se não tiver dedicação, não for apaixonado pela coisa, não abrir mão de um monte de coisa, nunca vai ser um bom ciclista. Vai ser um ciclista mediano no máximo. Porque senão não consegue. Se não abrir mão de um monte de coisa, olha que eu digo que é muita coisa mesmo, que nem o Macedo falou, em relacionamento, em vida social, em tudo, né? Até a parte financeira, principalmente. Se tu quiser só pedalar, tu tem que já abrir mão de um monte de coisa, porque tu não vai conseguir fazer as duas coisas. A bicicleta é muito caro e tu não vai conseguir fazer outras coisas, a não ser comprar peças da bicicleta e manter a tua bicicleta. Então, pensem bem, se quer tocar adiante, é apaixonante, vale a pena. E eu digo daqui que eu tô eu voltei a pedalar com 58 agora, eu tô há 6 anos pedalando, já consegui quase 20 títulos estaduais. E cada prova que eu ganho parece que é a primeira. Então, é isso aí. Um grande exemplo para todos nós, né? Um exemplo a ser seguido. As minhas dicas para quem quer melhorar o desempenho. Claro que eu não tenho a mesma experiência de competição desses dois, mas eu tenho mais de 30 anos de bagagem no ciclismo. Para mim, faz muita diferença pedalar com outras pessoas. Principalmente pedalar com quem pedala mais do que eu, né? Do que pedalar com quem anda menos. Mas um cuidado que a gente vê que as pessoas não têm, que deveriam ter, né? Olha, eu vou entrar num grupo que eu sei que pedala mais do que eu, fica quietinho, vai lá atrás, vai acompanhando o pelotão, né? Não te esforça além do que tu consegue, tu já sabe que tu tá andando num nível acima do teu, para tu aumentar o teu condicionamento. Não bota a cara no vento, não tenta te mostrar lá na frente do treino,
vai atrás, vai quietinho, finaliza teu treino, te testa e numa próxima oportunidade tu vai lá e mostra todo o teu potencial. Porque a gente vê muita gente que tá começando, que quer andar com quem tá pedalando um pouco mais, chega no início do treino, bota a cara no vento, começa a imprimir uma velocidade maior do que o pelotão tá rodando, chegou menos da metade do treino, acabou e teve que abandonar o pelotão. Procura usar sempre quando sai num pelotão que tiver gente mais experiência para aprender. Então, olha, observa, né? Respeita os mais velhos, escuta, né? E vai aprendendo, vai na humildade ali, vai levando. E essa coisa de treinar com mais forte, com mais fraco, dá para mesclar. Um dia tu sai com os mais fortes, quando tu quer fazer mais forte. Outro dia que tu quer mais devagar, tu sai com os mais fracos. Então, né? Dá para... Se aprende de ambas as formas, com os mais fortes, com os mais fracos. Com os mais fracos, tu levanta o teu ego, com os mais fortes, tu cai na tua humildade. Então... Isso aí. Eu prefiro viver na humildade e chegar em casa sempre cansado, porque, hoje me sugaram, o treino valeu. Pessoal, muito obrigado, primeiramente, pela audiência de vocês. Agradecer o Garcia, a gente já está um pouco avançado. Eu que agradeço, para mim é um prazer conversar sobre ciclismo. A gente já está um pouco... A gente só com valor de dica, né? Nem falando da história do Garcia, né? Não, a gente já está um pouco avançado no horário, né? O Garcia está indo dormir mais tarde do que ele dorme normalmente para vir aqui passar todo esse monte de informações e de dicas para vocês. E isso com certeza vale a sua inscrição no canal, vale o seu like, vale o seu comentário. Muito obrigado ao Macedo, que hoje trocou de lado, né? Ao invés de estar aqui do meu lado coordenando o podcast e veio pro lado de lá para passar informações para vocês também. E eu vou dizer, Pablo, a gente ainda tem que fazer mais podcast, tu ainda tem que vir para cá, porque ainda dá para te entrevistar, tem muita coisa que dá para conversar ainda. Então segue o canal, ativa o sininho, até para tu poder saber tudo que vai rodar no nosso Mundo Bike Podcast. E ficar informado sobre os nossos vídeos e, fundamental também, né? Agradecer aos nossos apoiadores. TSW, Absolute e Mais Bike Store.